Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um Luz do Evangelho, dando continuidade ao livro Ceifa de Luz, com o nosso querido Dr. Aguinaldo. E a lição de hoje, claro, é sempre muito importante. Vem falar para nós sobre as prescrições necessárias para a nossa paz. Emmanuel vai trazer uma contribuição para nós nos estabilizarmos intimamente numa paz, evidentemente construtiva. E ele vai utilizar-se de uma passagem do Senhor Jesus que nos recomenda, não darmos muita importância ao dia de amanhã, porque a cada dia tem os seus próprios cuidados, Nós vivemos um estado de ansiedade normalmente, sempre preocupado com aquilo que vai acontecer depois. E o Senhor Jesus já dizia para nós outros, cuida do seu dia, no outro dia já tem outras coisas reservadas. E a primeira coisa que nos chama a atenção nessa colocação do Senhor Jesus é justamente que o futuro existe e que nós estaremos lá. Então, de um jeito ou de outro, nós estaremos no futuro. E a doutrina espírita vai falar para nós, com muita propriedade, da nossa condição de seres imortais. Então, o Emmanuel vai trazer algumas contribuições para nós, para que nós nos mantenhamos em equilíbrio diante da vida no momento em que nós estivermos. Porque lembremos, o Senhor Jesus diz que a cada um é dado segundo as suas obras e que, portanto, cada um de nós vai responder sempre por aquilo que a gente faz, seja para o bem, seja para o mal. Mas se nós perdermos do nosso tempo e da nossa energia no momento presente em função daquilo que pode ou não acontecer no outro dia, a gente acaba por não construindo nada e nós estaremos aqui patinando, sem produção, e isso evidentemente vai atrasar o nosso progresso. O doutor Aguinaldo, claro, vai trazer maiores contribuições para nós com a temática. Então, nós estamos atravessando o século da ansiedade, não é? A ansiedade, ela traz o que nós chamamos de pré-ocupação. Ocupação antes da hora. Principalmente o jovem, ele é muito ansioso e não sabe esperar as coisas acontecerem. E sofrem muito. E se cobram até por conta disso, outro dia uma mocinha estava conversando comigo, numa situação muito delicada, e eu perguntei, mas por que você está sofrendo tanto? É porque eu vou ter uma prova e eu não aceito tirar menos do que 10. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa competitividade com os outros já não é bom, imagina competir com a gente mesmo, E cobrar, tem que tirar 10. Por que tem que tirar 10? A excelência traz prejuízo em alguma área. Então a gente tem que procurar ser bom em tudo, excelente em nada. Porque essa excelência tem que ser acompanhada de bagagem que nós ainda não temos para nos superarmos e não sofrermos. E se ficarmos presos no ontem, quase sempre não aceitando aquilo que aconteceu, nós nos deprimimos. Então veja, duas pazes ruídas, uma pela depressão e outra pela ansiedade. Então, como o Navarro colocou, a gente tem que viver o momento com convicção, concentrado, é aquele momento. A gente tem, logicamente, que desenvolver um raciocínio que às vezes transcende, mas pelo menos isso vai ser uma situação inusitada de vez em quando. Agora, o ansioso, ele só vive no amanhã. E por isso sofre muito e fica preocupado até com o que os outros vão pensar a seu respeito, o que vão falar a seu respeito. E sofrem demais. Isso é propriedade do neurótico. O neurótico é aquele que se preocupa muito com o que os outros pensam e vêm a falar a nosso respeito. Olha, nós temos que nos preocupar com os nossos feitos, porque eles serão os nossos representantes amanhã. Agora, o que os outros vão pensar ou vão falar, problema dos outros. E tem gente que vive num tormento, vivendo praticamente para agradar os outros e não ser motivo de crítica, e sofrem muito com isso, não é, Navarro?
Verdade. Nós somos os próprios artífices de um estado de beligerância interna, né? Nós criamos fantasias, nós criamos valores e damos esses valores às pessoas, às situações, nós nos preocupamos excessivamente. E lembremos, claro, do Evangelho do Senhor Jesus, né? Por que andais preocupados com o que vão vestir? Olhai os lírios do campo, que não tecem e não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, né? Por que andais preocupados com o que vão comer, com o que vão beber? Olhai os pássaros do céu, que não plantam e não colhem, né? E Deus as alimenta. Nesse momento, o Senhor Jesus está nos chamando para o cuidado divino para conosco. O cuidado do Pai que é amor, né? O Pai que é bom, evidentemente é justo também, que cuida no particular de cada um dos seus filhos. Então nós criamos determinadas ideias e as alimentamos forçadamente que tiram a nossa paz. E percebamos do que se trata. Nós estamos num mundo de expiação e prova, né? Nós, como disse o doutor, estamos muito longe da perfeição. Mas nós reencarnamos com uma tarefa a ser cumprida aqui na Terra em função da nossa atual condição evolutiva. Então, quando o Senhor Jesus diz para Nicodemos, o doutor da lei, que o Espírito sopra a vida onde Ele quer, ele está dizendo que o Espírito escolhe onde ele vai nascer, né? De acordo, evidentemente, com as suas possibilidades e necessidades, e claro, considera-se aí que ele sabe com quem ele vai nascer, consequentemente o meio social, as pessoas da família que ele vai estar envolvido e tudo mais como consequência dessa informação. Então o Espírito pede, nós pedimos, uma vida de acordo com as nossas possibilidades evolutivas. Ora, a começar das pessoas que convivem conosco dentro da própria família, quanto nós não tiramos a nossa paz por aquilo que nós esperamos delas. O doutor está falando com muita propriedade, daquilo que a gente quer fazer para não magoá-las, não feri-las ou ter o nosso comportamento aprovado. Mas quanto nós não esperamos que as pessoas façam para que a gente viva em paz? Nós, nessa condição, estaremos cometendo um engano, porque as pessoas não são perfeitas, assim como nós não somos. Então, esperar delas uma perfectibilidade que elas não têm é criar para nós também um ponto de desequilíbrio na nossa paz. Onde é que está a paz, portanto? No entendimento e na vivência de uma aceitação de um mundo onde só há seres imperfeitos e que as coisas acontecem segundo a minha necessidade, a nossa necessidade espiritual. Quando o Senhor Jesus afirma que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba, e que até mesmo os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados, ele está dizendo que as coisas acontecem em função da perfeição divina, da perfeição da obra divina. E por isso mesmo o que há de imperfeito tem relação com a nossa forma de enfrentar a vida. O que precisa ser feito, então, é nos educarmos, nos prepararmos para aquilo que é inerente ao nosso espírito, aquilo que nós viemos fazer. E se a gente se sente insatisfeito, inseguro, intolerante com relação a isso, aquilo, é justamente aí que está as lições que nós deveremos focar para educar os nossos espíritos. Mas isso só é possível no momento presente. É verdade que a gente precisa fazer um planejamento, fazer uma previsão, mas viver nessa previsão, nesse planejamento no futuro não dá certo, porque é agora que nós estamos construindo amanhã. Então é um processo de educação dos nossos próprios espíritos. E aí o equilíbrio vem naturalmente, porque quando a gente vai educar os nossos espíritos, o primeiro ponto que a gente vai enxergar não só é aquilo que a gente precisa mudar, mas aquilo que a gente já consegue fazer. Porque se fizermos força para fazer mais do que a gente consegue, a gente se estressa e entra num processo também de depressão que vai tirar todas as nossas forças. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós estamos falando sobre prescrição da paz. Prescrição é o que a gente prescreve, prescrevendo um remédio, prescrevendo um trajeto, e aqui é a prescrição da paz. Eu vejo quantas pessoas ciumentas, né? O ciúme é um desastre na vida da criatura, porque ela acha que a outra é propriedade dela e quer que a outra faça exatamente como
essa pessoa imagina e determina. E não é bem assim. Nós temos que ter liberdade de ação. Deus não nos impede de fazer nada. Por que nós temos que impedir os outros de fazer? Não. A gente pode até sugerir algumas situações que a pessoa está equivocada, mas ela vai fazer o que ela entende que tem que fazer. Agora, o ciúme significa não saber lidar com a liberdade do outro. O outro tem liberdade de fazer o que bem entende. E se a gente não tiver essa segurança de saber que isso tudo está dentro de uma lei de causa e efeito, ele fica preso à atitude do outro e vai sofrer. Vemos muitas pessoas com pensamentos diferentes. Às vezes, eu imagino que ninguém pensa igual ao outro. Todos nós pensamos diferentes, sobre tudo. Então, querer que a pessoa pense e haja conforme nós pensamos e agimos não dá certo. E isso tira a paz da criatura, porque se a outra age de uma forma diferente, ele já sofre. O outro lado muito complicado é a inveja. Quando a pessoa vê o sucesso da outra, sofre. Eu li um livro uma vez que disse assim, o melhor dos amigos é invejoso. Você conta para ele assim, olha, meu filho passou no vestibular. Ao invés de ele pular no seu pescoço, cair no chão e fazer uma festa, ele já fica meio assim, entristecido. Por que o filho dele passa e o meu não passa? Por que ele comprou um carro e eu não consigo? Por que ele tem uma casa boa e eu não tenho? Quer dizer, isso leva a pessoa a sofrer barbaramente, a inveja daquilo que os outros têm. Olha, se ele fez e tem, ótimo. Mesmo porque na outra encarnação vai ser tudo diferente. Às vezes esse que tem muito não vai ter nada, e a gente que não tem nada vai ter tudo. O que nós precisamos fazer é usar os recursos que nós temos para o nosso equilíbrio e o equilíbrio dos outros. Que a paz só vai existir quando ela for coletiva. Se tem alguém na família que não está bem, a gente já começa a perder a paz. Então a gente tem que fazer tudo para que os outros estejam em paz. Isso também pode prevalecer no trânsito. Às vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas no trânsito e depois vai arrumar uma encrenca que faz gosto. Então, vamos favorecer o trânsito para as pessoas, para que elas sejam livres, que elas possam desempenhar as suas funções, às vezes até uma pressa, porque tem alguém doente que quer chegar em casa ou ir ao hospital e a gente não quer deixar a pessoa passar na frente. Por que ele quer passar na minha frente? Olha, se ele está apressado, você não sabe por que, deixa ele passar na frente, dá uma seguradinha. Isso é a nossa paz, porque se a gente de repente começar a discutir com o outro seu comportamento, vem consequências gravíssimas, aí piora muito mais a nossa infelicidade, não. E nós temos uma facilidade muito grande para tornar as pessoas infelizes, né? Porque a gente vive querendo que as pessoas atendam às nossas necessidades. O Senhor Jesus tem uma orientação muito interessante a esse respeito para nós estudarmos, né? Ele diz para nós, quando você entrar numa casa, seja nesta casa a sua paz. E se nessa casa não houver paz, que a sua paz volte para você. O que ele está falando para nós? Que a paz é uma conquista pessoal e é uma necessidade, portanto, pessoal. Então nós temos que pacificar, tanto que faz parte das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quanto nós temos pacificado a vida alheia ou quanto nós temos atormentado a vida alheia, tirando a paz das pessoas, né? Tudo isso nos remete, evidentemente, mais uma vez, àquilo que Santo Agostinho pede para a gente fazer, lá na tão famosa questão 919 do livro A, 919A do livro dos Espíritos, né? Passe em revista o teu dia e veja quais são as suas atividades, as suas contribuições, as suas atitudes em relação ao próximo, porque nós vivemos em sociedade, né? É uma obrigação natural viver em sociedade, está lá em Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos. Nós precisamos das pessoas, as pessoas precisam de nós, para que a gente possa progredir em conjunto. É evidente que cada um de nós progride ao seu tempo, segundo a força que põe, a intenção que põe. Mas nós precisamos começar a observar como as pessoas
convivem conosco em função daquilo que a gente impõe a elas. Porque ao tirarmos a paz dos outros, nós estamos tão somente alimentando o nosso estado de guerra interior. Nós não temos equilíbrio e tiramos o equilíbrio alheio. E continua todo mundo sofrendo. Quando é uma obrigação natural a gente se equilibrar para que a gente possa resolver os problemas como eles se apresentam para nós outros. Porque dificuldade na vida quem não os terá? Né? Já disse o Senhor Jesus também, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque o nosso espírito, em sendo um espírito ainda vinculado ao mundo de expiação e prova, vai enxergar nos sofrimentos, sejam eles pedidos como provas, sejam eles vivenciados como decorrente dos erros passados, vão tirar a nossa condição de felicidade ou de tranquilidade. Mas é possível perfeitamente, a gente vê isso exemplo todos os dias, de pessoas que vivem em paz os tormentos que a vida lhes apresenta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês poderão fazer muito mais coisas do que eu tenho feito, disse o Senhor Jesus. Numa prova inconteste, ou numa orientação inconteste de que a paz precisa ser alimentada antes de tudo em nós. Mas, mais uma vez, qual que é o problema? O desculpismo. Quem consegue manter a paz com uma família como essa? Quem consegue manter a paz num casamento desse, com um filho desse, com um vizinho desse, com um governo desse, com um patrão desse? Nós estamos sempre esperando que o mundo nos alimente com a paz. E ela ainda não existe no nosso mundo, porque aqui só temos espíritos, só somos espíritos imperfeitos. E nós precisamos começar a aceitar isso. Navarro, a gente precisa pensar na paz, né? Porque se a gente não pensar na paz, nós vamos ficar atormentados. Hoje eu saí de casa bem cedo e estava dirigindo e tocou o telefone e sempre esperando alguma coisa do hospital ou alguém está passando mal e a pessoa, alô, ô Aguinaldo, falou uma coisa lá que tinha nada a ver comigo. Falei, olha meu amigo, você deve estar equivocado. Qual Aguinaldo você está querendo falar? Você é o Aguinaldo baiano. Eu falei, não, eu sou o Aguinaldo mineiro. Me desculpe. Eu falei, não tem que me pedir desculpa, você não me ofendeu. Aliás, um bom dia para você. Que quisera eu poder atender o seu pedido, mas somente o Aguinaldo baiano vai conseguir isso. Mas de qualquer forma, que você tenha um bom dia. Ele deu uma risada e aí ele não tinha desligado o telefone, nem eu. Ele falou assim, é o Aguinaldo Vasconcelos, o médico. Agora, você imagina se eu tivesse falado alguma coisa para ele, né? Então, mas olha, quem que não liga errado uma hora, né? Quem que não comete um erro, um deslize? Então, eu considero que a mola mestra da paz é o perdão, né? É você perdoar a pessoa, ela errou, faz parte da vida. Quem não erra? Se eu erro e muita gente tem complacência para com o meu erro, nada mais justo e lícito que eu também releve as falhas daqueles que venham errar comigo. Em qualquer situação, dentro da profissão, dentro do trânsito, dentro do trabalho, dentro de casa, dentro da casa religiosa, porque ali também tem pessoas que erram com a gente, né? Que até nos aborrecem com algumas coisas, mas nós temos que aprender a passar por cima. Eu vou só falar uma historiazinha que todo mundo conhece, mas vale a pena reprisar. Uma pessoa que ia pegar o jornal numa banca e chegava lá e dizia, Sr. José, me dá o jornal. O Sr. José pegava o jornal e jogava em cima dele. E ele estava com um amigo e pegou o jornal, pagou e saiu. Aí o amigo disse, escuta, mas você aceita que ele faça isso com você? Não, o Sr. José é assim mesmo, mas está tudo bem. No outro dia, ele chegou, o rapaz disse assim para o amigo, vamos lá pegar um jornal? Eu falei, não, mas você vai voltar na mesma banca? Na mesma banca. Mas ele fez isso com você? Mas tudo bem, mas ele faz mesmo, é desse jeito. E aí, o amigo foi junto e repetiu o quadro. O Sr. José jogou o jornal em cima dele, deixou o dinheiro e saiu. Aí ele perguntou assim, como é que você consegue conviver com uma situação dessa? Eu falei assim, olha, sabe por que eu venho aqui todo dia? Para não permitir que ele roube a minha paz. Então eu venho, ele faz isso e eu saio aqui em paz.
por isso não me aborrece nem um pouco. É um exercício, né? É um exercício. Né? Pois é interessante. A gente tem alguns valores que a gente precisa começar a pensar a respeito, né? E são valores populares, é cultura popular. Tipo assim, comigo é bateu, levou. O que dizia o Senhor Jesus? Se alguém te bater na face direita, ofereça à esquerda. Mas nós não, bateu, levou. A gente não leva desaforo para casa, né? Tem uns que vão dizer assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dessa briga. Ou seja, a gente só espera um estopim, né, acender para a gente poder colocar para fora toda a nossa raiva, toda a nossa violência, toda a nossa impaciência e intolerância. Então, nós temos que trocar valores, começar a compreender que o mundo em que nós habitamos, esse planeta Terra que nós estamos vendo em convulsão ainda, né, ele simplesmente é reflexo da mentalidade do povo que estamos aqui. Um agride, outro vai lá e devolve. O que recebeu a devolução altera o tom e aumenta um ponto na violência, dando retorno. E assim o mal nunca termina. Quando é que nós vamos terminar com o mal? Quando nós pacificarmos os nossos espíritos, a ponto de orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, orar pelos nossos inimigos, a ponto de perdoar 70 vezes, 7 vezes, que são prescrições que há 2000 anos estão conosco e a gente ainda não aprendeu a colocar em prática, mesmo porque a gente não pensa nos resultados a que isso vai nos levar. Quando? No amanhã. Então, se hoje nós exercitarmos, e eu bem sei o quanto é difícil, né, e o pior da coisa é a paciência, e no trânsito aqui de São José do Rio Preto, pelo amor de Deus, é um curso intensivo de paciência para mim, né, e estou falando só de hoje, do tanto que eu já dirigi hoje, né? Então é um curso de paciência que nós estamos tendo na Terra, e a gente precisa enfrentar isso aí, né, para a gente poder mudar de entendimento, e a partir do momento que a gente mudar de entendimento, a gente vai agir naturalmente. Pois que se eu quero a paz, os outros também querem, as outras pessoas também querem a paz. Num processo de troca, todo mundo vai crescendo. Mas se eu alimento a intransigência, a cobrança, a acusação, a imposição, eu só vou estar tirando o conforto mental das pessoas e com isso elas vão responder com muita facilidade em relação à minha pessoa, também me dando desconforto. Nós precisamos pensar nisso. Para a gente viver em paz, a gente precisa estabelecer algumas normas. Uma delas é estudar bastante para entender o processo de pacificação, como nós estamos fazendo aqui hoje, estudando Ceifa de Luz, sugestões do nosso Emmanuel. Porque deixar para a hora fica muito complicado. Nós temos que arquivar no nosso inconsciente informações positivas, porque o nosso inconsciente age em 5 segundos. Se nós deixarmos para a paz nos envolver de momento, talvez não dê tempo. 5 segundos é muito rápido. Por isso que o pessoal disse assim, conte até 10. Porque até 10 já passou a atitude do inconsciente, aí volta o consciente e a gente age de uma forma diferente. Agora, se nós não estivermos preparados para isso, nós vamos arrumar uma série de situações complicadas para a gente. Então, nós temos que já estar agindo profilaticamente. E eu quero até dar uma parcela de contribuição aí nesse assunto da prescrição da paz. As grandes almas falam pouco. Existe um ditado chinês que diz assim, nós somos donos do silêncio e escravos da palavra. A gente tem que aprender a falar menos, porque quando a gente fala muito, a gente acaba se comprometendo. E quando, recomendação dos benfeitores, deixa que o tolo dê a última palavra. A gente sempre quer ter a última palavra, mostrando a nossa inteligência, a nossa verdade, e quase sempre isso traz problema para a gente. Deixa que o tolo traga a última palavra. E ainda considera que a última palavra sempre é burra. É mais ou menos por aí. A gente pode evitar muita briga, muita confusão pelo silêncio, sabendo tolerar aquela atitude infeliz. Porque se nós formos revidar por palavra, vai gerar briga. E quando a gente não abre a boca, não tem briga.
A briga vem porque a gente fala e quer falar em última instância. Então, um recadinho, quer viver em paz? Fale menos, ouça mais. E se for abrir a boca, console. Traga uma mensagem tranquila, de paz. Não fomente a discórdia. Faça amor, não guerra. E quase sempre, quando a gente usa a palavra de uma maneira contundente, o que nós fazemos? Uma guerra. Onde nós estamos. No ambiente de trabalho, às vezes em casa, em família. Eu falei outro dia para uma amiga minha que nós fazíamos uma reunião de família todo mês de julho, segundo final de semana. Ela disse, olha, doutor, nós só fizemos isso uma vez. Reunimos a família e deu tanta briga que nunca mais nós fizemos reunião. Então, eu fico pensando, faz uma reunião em família para viver em paz, alegre, feliz. No entanto, dá briga e o que gera depois? A paz vai embora, né? Ou a gente quer ter razão ou a gente quer ser feliz, né? O senhor me fez lembrar desse ditado popular, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Quando a gente fala demais é porque a gente quer ter razão e às vezes nós perdemos a paz e a felicidade justamente por isso. Bem, meus amigos, nós estamos encerrando as nossas reflexões, agradecendo a presença de todos vocês, que é um incentivo para nós, e fica o convite para a semana que vem estarmos aqui para mais um capítulo do Ceifa de Luz, junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo. Um abraço a todos.